Meu nome é Randy Short e eu vou ser seu professor nesta lição, que é a lição número 6, ou por módulo, é módulo 2, lição 3. Eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer, aqui em Recife, Boa Viagem. E, na verdade, esta lição é uma continuação da lição número 5, porque também fala de restauração. Restaurando a Igreja de Cristo como Cristo planejou a Igreja desde o início. Quero começar com uma proposta, e esta proposta é baseada na Bíblia. Altar do incenso no culto da Igreja. Então, no Antigo Testamento tinha altar de incenso, tanto no tabernáculo, no deserto, como também no templo, quando o templo foi construído. Pode ler sobre isso em Êxodo 30. Então, também em Êxodo 30, 34 até 38, fala do incenso que foi queimado em cima. O incenso era uma mistura de 3 ervas ricas e raras que não foram identificadas ainda hoje, né? Mas fala sobre eles em Êxodo 30, 34. Em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 até 4, João viu lá no céu também anjos com incensários, e a fumaça que estava subindo, ele falou, era misturada com as orações dos santos e subia para a presença de Deus. Então, nesta passagem bíblica, o incenso relaciona-se às orações e ao louvor dos santos. Quando as nossas orações são misturadas com a pureza e retidão do Espírito de Deus, tudo isso chega diante dele como uma suave fragrância. Então, a minha proposta que eu estou fazendo é o seguinte: vamos colocar um altar de incenso no culto da igreja. O cheiro será agradável, pode simbolizar nossas orações subindo ao trono de Deus. O seu efeito visual vai marcar a vida dos participantes e fazer as nossas orações mais eficazes. O que vocês acham desta proposta? Não pode colocar altar de incenso? Por quê? Esta lição explora o princípio de restauração da adoração. E vamos olhar para o templo no Velho Testamento. E vamos entender o princípio regulador de adoração. O princípio regulador é a convicção de que tudo o que fazemos na adoração cooperativa deve estar baseado nas Escrituras, que é por comando direto ou por implicação. Como podemos ver a aplicação deste princípio no Velho Testamento e aplicá-lo na igreja nos dias de hoje? Primeiramente, a história de 2 princípios em conflito. Os princípios, um de Martim Lutero e o outro de João Calvino. Se rejeitar o uso de incensos, seja como altar de incensos ou incensários, qual seria a base da sua rejeição?
Martim Lutero e João Calvino. Dois princípios aparentemente bons, mas em conflito um com o outro. O princípio normativo de adoração e o princípio regulador de adoração. O princípio normativo de adoração, o que a Bíblia não condena, podemos fazer. Basicamente foi isso. E o princípio regulador de adoração, o que a Bíblia não autoriza, não podemos fazer. Qual destes princípios é bíblico? Então, nós temos dois princípios, o princípio normativo de Lutero e o princípio regulador de Calvino. Será que os dois estão errados? Será que os dois estão certos? Creio que não. Creio que esses princípios estão em conflito, na verdade. O princípio normativo de Lutero, novamente, não há exemplos bíblicos deste princípio sendo aprovado e usado na Bíblia. Mas há versículos que nos ensinam que não devemos acrescentar coisas que Deus não autorizou. Por exemplo, em Deuteronômio 12 e 32, e vamos olhar esses versículos depois, Provérbios 30, 5 a 6, também 1 Coríntios 4 e 6, e Apocalipse 22 e 18. E o princípio regulador? Há exemplos bíblicos deste princípio sendo usado e aprovado. Há versículos que nos ensinam que não devemos acrescentar coisas que Deus não autorizou. Por exemplo, em Levítico, capítulo 16 e versículo 12. Também Levítico 10 e 1. E 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 3. E vamos olhar esses versículos. Também Crônicas 15 e versículo 3. E vamos olhar esses versículos. Então, primeiramente, o princípio normativo de Lutero. Não há exemplos bíblicos deste princípio sendo usado e aprovado. Mas há versículos que nos ensinam que não devemos acrescentar coisas que Deus não autorizou. Deuteronômio 12 e 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Provérbios 30 e versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. O princípio normativo de Lutero continuado, então, temos também no Novo Testamento, 1 Coríntios 4 e 6, disse: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, não vai além do que está escrito. Quando nós acrescentamos alguma coisa que Deus não autorizou, então nós estamos indo além. E, finalmente, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, este princípio é condenado pela Bíblia. Não pode acrescentar nada a que Deus falou na Bíblia. E o princípio regulador de Calvino. Há exemplos bíblicos deste princípio sendo usado e aprovado. Há versículos que nos ensinam que não devemos acrescentar coisas que Deus não autorizou. Levítico 16 e 12, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo,
diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moídos, e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo. Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puxaram neles fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho. Veja como a Bíblia fala aqui, fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O que lhes não ordenara, quer dizer que Deus não tinha autorizado o uso deste fogo e eles por si só tinham decidido trazer esse fogo estranho e colocar sobre o altar. E nós sabemos o que aconteceu com eles. Tão grave foi o erro deles que fogo veio do céu e consumiu os dois. Consumou. E nós temos o princípio regulador de Calvino também nestes versículos. Segundo Samuel, capítulo 6 e versículo 3. Eles decidiram mudar a Arca da Aliança de um lugar para outro. E aí eles decidiram, bem, essa arca é muito importante. Então vamos construir um carro novo, que ninguém tem usado, um carro zero, e vamos levar em cima. Então, por ser uma arca de Deus, num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Infelizmente, chegaram num certo lugar e a arca balançava e parecia que ia cair, e Uzá, né, colocou a mão na arca, que não era permitido, e ele morreu instantaneamente quando ele tocou na arca. Aí, mas este não foi o grande problema. Obviamente foi um problema também, mas o grande problema nesse sentido é a maneira que eles estavam levando a arca, porque Deus tinha determinado a maneira que deve ser levado. Davi confessou depois o pecado deles. 1 Crônicas 15:13. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Então Deus tinha falado, quando você leva a arca, você bota as varas nestes anéis que tinha na arca, e os sacerdotes vão levantar sobre os ombros deles e vão andando com a arca. Mas eles decidiram alguma coisa que Deus não tinha autorizado, talvez até pensando que seria uma boa ideia, e eles colocaram sobre esse carro novo, mas era errado, e por isso eles sofreram, e depois, então, Davi confessou o seu pecado. Este princípio, portanto, é aprovado pela Bíblia. Só pode fazer o que Deus autoriza especificamente. Quer dizer que quando dois princípios estão em conflito, como é que vamos decidir qual deles é de Deus e qual não é de Deus? A resposta: deixe a Bíblia falar.